pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito antes dos cantores pop, dos influenciadores ou das estrelas de cinema, já existiam astros que ganhavam rios de dinheiro para entreter o povo e arrastavam verdadeiras multidões de fãs ensandecidas para os seus eventos. Só que o talento deles não estava em cantar ou em atuar, mas sim em matar ou morrer. Os gladiadores eram os verdadeiros pop stars de sua época e até hoje atraem interesse, tanto que o filme Gladiador de Ridley Scott se tornou um dos maiores sucessos do cinema e até ganhou uma continuação. Mas o que eu vou contar hoje é a parte que vocês dificilmente vão ver em filmes e séries que falam sobre esses lutadores da Roma Antiga. Eu separei para vocês 10 curiosidades a respeito da vida e da carreira desses lutadores. Em primeiro lugar, nem todos eles eram escravizados. Uma das coisas que praticamente entrou no inconsciente coletivo por causa de Espartaco é que todos os gladiadores eram escravizados. O que não está totalmente errado. Durante as invasões romanas, muitas crianças eram capturadas em lugares como a Gália, na atual França, ou na Trácia, onde hoje fica a Bulgária. E os mais fortes acabavam virando gladiadores. Havia outras pessoas que eram condenadas à escravidão por não conseguirem pagar as suas dívidas e que também podiam virar lutadores. Os mais fortes eram comprados por homens ricos e mandados para um lanista, que era como eram chamados os treinadores dos gladiadores. Ou então o próprio lanista fazia a compra. Mas muitos gladiadores não eram escravizados, e sim homens livres. Uma parte era formada por criminosos condenados que eram poupados das execuções em troca de lutarem na arena. Eles formavam uma classe muito baixa dos gladiadores, e quando eram mortos, eles não tinham direito nem ao enterro decente. Também havia aqueles que se alistavam voluntariamente como gladiadores. Eles eram cidadãos, muitas vezes, que viam na arena uma carreira que podia fornecer a eles comida, um teto e, de quebra, a possibilidade de ganhar fama e dinheiro. Muitos eram ex-soldados que não tinham tido muita sorte em ganhar dinheiro e encontravam uma saída para se recuperar na arena. Até nobres, muitas vezes, decidiam virar gladiadores pela glória, por exemplo, para limpar o nome da família que havia sido manchado por algum escândalo. Ninguém nascia gladiador, eles tinham que passar por uma formação que era feita em escolas, chamada Lude, que obviamente não tinham nenhuma semelhança com uma escola para estudantes. Um ludus estava mais para um cruzamento entre um colégio interno rigoroso e uma prisão. Havia apenas uma entrada que era rigorosamente guardada e os alunos ficavam presos em celas separadas, onde eram obrigados a passar todo o tempo em que não estavam treinando ou comendo. Dentro do ludus, a vida dos gladiadores era totalmente controlada pelo lanista, que tinha a última palavra até sobre a vida amorosa dos pupilos. As condições de vida também não eram muito melhores que as de uma prisão da época, exceto no que se referia à saúde dos gladiadores. Afinal, o lanista tinha que proteger o seu investimento. Então, era comum que as escolas tivessem luxos como piso aquecido para que os alunos pudessem lutar mesmo nos dias mais frios do inverno e banheiras de água quente para relaxar os músculos. Elas também costumavam ter enfermarias e escavações recentes feitas num ludus na Áustria mostram que eles podiam ter seus próprios cemitérios. O terceiro ponto é que eles tinham uma dieta muito incomum. Hoje em dia, é quase consenso que uma pessoa que queira ganhar músculos precisa consumir muita proteína, seja para lutar ou para ficar grande. Mas para os gladiadores não tinha essa de comer 12 ovos no café da manhã e tomar shake de whey protein depois do treino.
A dieta deles era praticamente vegetariana, quase nunca incluía nenhum tipo de carne. Mais de 80% do que os gladiadores comiam era de origem vegetal, incluindo muito mais carboidrato que proteína. Isso não ocorria porque fosse algum tipo de dieta de treino, e sim porque a carne era cara e os donos dos gladiadores preferiam gastar o mínimo possível para manter o seu investimento vivo e saudável. A base da alimentação era a cevada, um dos cereais mais baratos na época. Ela era consumida principalmente pela população mais pobre de Roma, mas os romanos acreditavam que era capaz de fortalecer o corpo. Então, para eles, fazia sentido os lutadores a se alimentarem disso. Os gladiadores consumiam tanto desse cereal que tinham o apelido de comedores de cevada. Além da cevada, fazia parte da alimentação feijão cozido, mingau de aveia e vegetais variados. Tudo isso para dar energia, porque um gladiador era capaz de gastar 5.000 calorias por dia, o dobro de um homem atual que faça atividade física moderada. Para completar a dieta, depois das lutas, os gladiadores recuperavam do desgaste físico bebendo um fortificante que pode parecer bem estranho aos olhos de hoje, uma mistura de água e cinzas. Os romanos acreditavam que isso, que devia ter um gosto horroroso, era uma boa cura para contusões e dores abdominais. Mas pode ser que ela tivesse um benefício real, porque essa mistura é rica em cálcio e estudos arqueológicos feitos em ossos dos gladiadores mostram que eles tinham um alto nível de cálcio. Havia vários tipos de gladiadores. Se você já assistiu um filme ou uma série sobre gladiadores, deve ter reparado que eles podiam usar várias armas diferentes na arena, mas a questão é mais complexa que isso. Não era qualquer lutador que lutava com qualquer arma. Eles eram divididos em classes de acordo com a habilidade e a força física e recebiam treinamentos diferentes. As classes mais comuns eram as dos secutores e dos mirmilões. Ambos lutavam com um escudo grande e uma espada curta, o gládio, daí o nome gladiadores. Só que eles eram treinados para enfrentar inimigos diferentes, por isso o equipamento deles também era diferente. Os mirmilões, que eram inspirados nos guerreiros gauleses, eram homens altos que usavam armaduras nos braços e um capacete com uma espécie de grelha na frente. Eles lutavam contra os trácios, que usavam um escudo pequeno e uma espada curta chamada sica, além de perneiras para proteção. Ou então contra o oplomaco, que carregava uma lança e vestia uma armadura pesada com inspiração nos soldados gregos. Já os secutores eram especialmente treinados para enfrentar os reciários, que eram geralmente os gladiadores de menor porte físico. Os reciários não usavam capacete, tinham armadura num braço só e lutavam com um tridente e uma rede. Por isso, os secutores usavam um capacete maciço, com furos só para os olhos e proteção no pescoço e nas partes mais expostas do corpo, além de um escudo retangular. Era uma luta de agilidade contra força. Os gladiadores mais fortes eram treinados como de maqueiros, que era uma categoria mais rara. Eles vestiam uma armadura leve e lutavam com 2 gládios, ou às vezes com 2 adagas, usando as armas tanto para atacar como para se defender. E ainda havia os bestiários, que eram especialistas em lutas contra animais ferozes, incluindo leões, ursos e até rinocerontes. Eles não eram considerados gladiadores, já que esse termo era exclusivo de quem lutava contra outros homens. Os animais também eram usados em combates nos quais se esperava que o oponente morresse. Esse era o caso de quem era considerado inimigo do Estado, como os cristãos. Eles eram mandados para a arena para enfrentar animais só com armas leves e sem nenhum treinamento.
Os gladiadores eram as verdadeiras estrelas pop da sua época. Hoje em dia, a gente vê adolescentes enfeitando seus quartos com retratos de pessoal de bandas de K-pop, ou surtando com a Taylor Swift, ou mesmo no Instagram curtindo tudo a respeito do seu lutador de MMA favorito. Não era nada diferente na Roma Antiga em relação aos gladiadores. Assim como as estrelas pop de hoje, os gladiadores eram tratados como ídolos, especialmente pelas mulheres e principalmente pelas mais jovens. Do mesmo jeito que as adolescentes de hoje, elas colocavam o retrato dos seus lutadores favoritos nas paredes dos seus quartos e lotavam as arenas para vê-los de perto. Até crianças esculpiam figurinhas de barro para brincar com os seus heróis do momento. Tudo isso foi encontrado em escavações arqueológicas. E assim como as fãs de hoje, as moças romanas se estapeavam para conseguir uma recordação dos seus ídolos favoritos. Só que essas lembranças não são nada parecidas com as de hoje. Por exemplo, depois da luta, havia quem recolhesse o suor dos gladiadores em vidrinhos e vendesse para as mais animadas. Ainda havia mulheres que mergulhavam uma fivela de cabelo ou uma joia no sangue derramado na arena. Os romanos acreditavam que esses souvenirs tinham propriedades afrodisíacas, porque os gladiadores eram vistos como o suprassumo da virilidade. Um exemplo disso são as pichações encontradas nas ruínas de Pompeia, que afirmavam que determinado gladiador era a delícia de todas as garotas e que um outro pegava todas em sua rede. Mas as mulheres ricas não precisavam ficar só sonhando com eles. Lembra que eu falei de que um dos aspectos da vida deles era controlado pelos lanistas? O gladiador também não podia dizer não se uma fã entusiasmada resolvesse pagar para ter, digamos, um momento a sós no quarto com ele. Políticos e imperadores investiam nas lutas. Se você acompanha política ou futebol, já deve ter reparado que alguns políticos buscam se aproveitar de times para se aproximar do povo. Eles não inventaram nada, porque na época dos romanos já havia quem usasse o sucesso das lutas dos gladiadores como plataforma política. Na época da República Romana, a elite costumava promover lutas de gladiadores como homenagem a parentes falecidos. Alguns políticos mais espertos começaram a adiar esses eventos para coincidir com as suas campanhas eleitorais. Mais ou menos como os políticos fazem hoje em dia, que saem inaugurando tudo que podem e o que não podem, ou ainda o que não está nem terminado em época de eleição ou próximo, para se mostrar, né? Garantindo que as pessoas se lembrassem deles na época da votação. A mesma coisa acontecia com os romanos, com os políticos romanos, em questão dos gladiadores. Um dos primeiros a fazer isso foi nada mais, nada menos que Júlio César, de quem eu já falei aqui num outro episódio. No ano 65 a.C., quando ainda estava começando a sua carreira política, ele decidiu promover jogos com a desculpa de homenagear o seu pai falecido, que já estava morto há mais de 20 anos, mas é um mero detalhe. Mesmo endividado, o César investiu em centenas de gladiadores em Capua. Essa cidade, perto de Nápoles, era famosa por ter uma das melhores e mais antigas escolas de gladiadores. Foi justamente nela que, menos de 10 anos antes, o gladiador Espartaco deu início a uma rebelião que aterrorizou a elite romana. Júlio César não se importou nem um pouco com isso e mandou levar para a cidade de Roma 320 pares de gladiadores, o número máximo que a legislação permitia. Eles lutaram nos jogos mais suntuosos que já haviam sido realizados, todos vestidos com armaduras cobertas de prata.
O evento foi tão grandioso que levou o Senado romano a tentar limitar o uso político das lutas de gladiadores, mas foi só o imperador Augusto quem conseguiu estabelecer regras. Ele determinou que os jogos eram uma prerrogativa imperial e limitou o valor máximo que cada evento podia custar. Mais tarde, outros imperadores passaram a ignorar solenemente essas regras e criaram espetáculos cada vez mais elaborados. Um só evento realizado pelo imperador Trajano no ano 108 d.C. contou com a presença de 10.000 gladiadores lutando ao longo de 123 dias. Alguns imperadores, como Tito, Cômodo e Calígula, gostavam tanto de espetáculos de gladiadores que chegaram a lutar na arena. Logicamente, foram lutas simuladas com espadas de madeira e oponentes confiáveis. Imagina se um gladiador matasse um imperador na luta. Que confusão que não ia ser, né? Então era tudo de mentirinha. As lutas tinham trilha sonora. Sabe essa música aí no fundo que vocês estão escutando? Tenho certeza que você já ouviu ela antes. Essa marcha acabou associada com o circo e palhaços, mas na verdade o nome dela é Entrada dos Gladiadores, composta pelo tcheco Julius Futky em 1897. E se você acha que música e gladiadores não combinam, os romanos pensavam bem diferente de você. Os eventos na arena eram frequentemente acompanhados por bandas musicais. Sim, isso mesmo, tinha música. Um mosaico encontrado na Líbia e um relevo em Pompeia representando lutas de gladiadores mostram músicos tocando junto e permitem até identificar alguns dos instrumentos como trompetes, trompas e órgãos hidráulicos. Também eram usados flautas e tambores. A música não tinha só a função de distrair o público durante a abertura dos jogos e entre uma luta e outra, enquanto estavam preparando novamente a arena. Ela também podia ser usada para aumentar a tensão entre os espectadores durante os combates. Por exemplo, um toque de trombeta a cada golpe ou então um rufar de tambores. Ao contrário do que a gente vê nos filmes, não era uma regra que as lutas terminassem com o derrotado sendo morto. Como eu já falei antes, era caro e demorado treinar um gladiador, e ninguém queria ver o seu investimento evaporar em alguns minutos. Em geral, os gladiadores eram treinados para evitar golpes fatais e tentar manter o seu oponente vivo tanto quanto possível. Alguns eram famosos justamente por derrotar os seus oponentes sem derramar uma gota de sangue. Isso não quer dizer que as lutas não fossem perigosas. A expectativa média de vida de um gladiador era de apenas 10 lutas, embora haja registro de um lutador que participou de 150. E também não era simplesmente chegar batendo de qualquer jeito, havia regras nos combates, inclusive com a presença de um juiz principal e de um auxiliar que tinha uma autoridade absoluta sobre o que acontecia na arena. Eles podiam separar lutadores que não estivessem jogando limpo e decidiam, por exemplo, se precisavam fazer uma pausa para descansar ou se era hora de interromper um combate. Se o gladiador hesitasse em atacar o seu componente, eles podiam usar de chicotes e até de ferros quentes para obrigá-los a entrar na luta. Quando os combates não terminavam em morte, o vencedor era o gladiador que dominasse o oponente até ele se render e não ter mais como revidar. Esperava-se que o derrotado então agisse com honra. Por mais ferido que ele estivesse, ele não podia chorar ou gemer e ainda devia mostrar coragem diante da morte iminente, expondo o pescoço para o golpe do adversário. Os filmes geralmente mostram a multidão decidindo o que deveria acontecer em seguida, mas não era bem assim. Para começar, o polegar para baixo não significava morte, e sim clemência. Então era o contrário do que vemos nos filmes. Além disso, a decisão final não era do povo, e sim do juiz, que levava em conta os desejos da audiência
audiência, mas a maioria das vezes ordenava que a vida dos gladiadores fosse poupada, desde que ele tivesse agido de maneira honrada. Acredita-se que 4 em cada 5 gladiadores sobreviviam a um duelo. E até acontecia de a luta terminar empatada. Um caso bem registrado aconteceu na inauguração do Coliseu no ano 80. O ponto alto do evento foi uma luta entre os famosos gladiadores Priscus e Verus. Os dois combateram durante horas com tanta valentia que, em determinado momento, o imperador Tito ordenou que a disputa fosse interrompida e que ambos fossem declarados vencedores. Como prêmio, Priscus e Verus receberam a liberdade. Eles podiam ser libertados por suas vitórias ou podiam comprar a sua liberdade. De certa forma, ser um gladiador era um título de capitalização, vamos dizer assim. Se ele tivesse habilidade e sorte o bastante para sobreviver, podia conseguir a liberdade coberto de glórias e dinheiro. Isso porque os lutadores tinham o direito de manter todos os prêmios e presentes que ganhassem e, ao longo do tempo, podiam acumular uma verdadeira fortuna. Eles podiam usar esse dinheiro para sustentar as suas famílias fora do Ludus e também juntar o suficiente para comprar a própria liberdade e viver com conforto. Há até o registro de gladiadores que decidiram pagar para libertar os seus colegas. Uma outra maneira de conseguir a liberdade era por meio das suas vitórias. Alguém que vencesse um combate de maneira extraordinária podia receber como prêmio máximo uma espada de treino de madeira. Esse era um símbolo de que o gladiador era, a partir daquele momento, um homem livre. Em média, um gladiador precisava de mais ou menos 15 vitórias para conseguir a liberdade. Lembrando que a expectativa de vida deles era de 10 lutas, vencendo ou não. Então, eram poucos os que chegavam a viver como homens livres. Como os gladiadores costumavam lutar no máximo 3 ou 4 vezes por ano, eles precisavam em média de 5 anos ou mais para conseguir sair do Ludus. Além disso, nem todos desejavam abandonar a arena. Um lutador lendário chamado Flama, que acumulou 21 vitórias em 34 lutas, recebeu a liberdade como prêmio 4 vezes e recusou todas. Ele acabou falecendo na arena aos 30 anos de idade. Outros recebiam verdadeiras fortunas para voltar a lutar depois de já terem sido libertados. O imperador Tibério, por exemplo, chegou a pagar 100.000 sestércios para alguns dos seus lutadores favoritos retornarem à arena. Esse valor era mais de 10 vezes o salário anual de um soldado e o suficiente para comprar 400 escravizados. Era um investimento que valia a pena, porque esses jogos atraíam multidões de fãs entusiasmados. E o que um gladiador fazia depois de se aposentar? Muitos continuavam nesse universo se tornando juízes ou voltando ao Ludus como professores. Outros eram muito bem pagos para se tornar guarda-costas de figuras importantes, como o general Marco Antônio, companheiro de Cleópatra, de quem eu tenho um episódio aqui no canal. Mas, mesmo com toda a glória e dinheiro, os gladiadores ativos ou aposentados continuavam sendo cidadãos de segunda classe. Eles eram considerados infames, o que significa que eram excluídos de várias atividades da sociedade. Por isso não podiam votar, entrar na justiça ou deixar um testamento. Então, apesar de toda a rivalidade dentro da arena, os gladiadores se reuniam em organizações profissionais, uma espécie de sindicato chamado Collegium. A associação se encarregava de dar um funeral adequado aos membros falecidos e de garantir o bem-estar da família deles, por exemplo, pagando uma pensão para a mulher e os filhos. O Collegium
ou os próprios companheiros também muitas vezes levantavam recursos para construir monumentos funerários, registrando detalhes da vida e da carreira do gladiador morto, especialmente daqueles mais cheios de glória. Muito do que a gente sabe sobre eles vem do que está gravado nesses memoriais, incluindo a idade que eles tinham quando morreram. Existe até um túmulo de um ex-gladiador que morreu com a idade de 90 anos, obviamente não lutando, né? Mulheres também lutavam na arena. Além dos homens e dos animais, algumas vezes mulheres também podiam ser vistas lutando na arena. Elas recebiam o nome de gladiatrix. Embora não haja evidência de que os Ludi aceitassem mulheres especificamente, sabe-se que muitas esposas e filhas de gladiadores viviam com eles nas escolas, e é possível que algumas delas tenham começado a treinar dessa maneira. Essas lutas eram vistas como uma coisa rara e exótica, uma diversão, enquanto se esperava pelo prato principal, pelo espetáculo principal, né, que era o mesmo combate entre os homens. Mesmo assim, algumas das mulheres ganharam fama pela habilidade e pela ferocidade nas lutas. E pelo menos uma gladiatrix recebeu a honra de ter uma lápide contando os seus feitos. O túmulo dela foi encontrado por arqueólogos em Londres em 2001. Para muitas pessoas, a ideia de mulheres lutando na arena era ridícula e eram vistas como um alívio cômico, né? Uma coisa sem nenhuma importância. Já outros admiravam a valentia das mulheres e um nobre chegou a receber louvores por ser o primeiro a levar a luta de gladiatrices a sério. O imperador Tito, em especial, adorava ver mulheres lutando. Assim como os homens, as gladiatrices lutavam umas contra as outras e também com animais. Recebiam o mesmo treinamento e usavam o mesmo equipamento que eles, exceto os capacetes. Isso permitia que elas exibissem penteados elaborados que destacavam a sua feminilidade no meio de toda a violência na luta. E aí, vocês sabiam já de alguma coisa sobre tudo isso que eu contei para vocês? Deixa aí nos comentários aí embaixo o que mais vocês acharam de interessante ou de bizarro. Para mim, bebê cinza assim, é a cereja do bolo assim, dos gladiadores. Também não tinha a menor ideia antes de fazer esse vídeo que eles não consumiam tanta carne. Bom, pessoal, era essa história que eu queria contar hoje para vocês. Não se esqueça de deixar aqui embaixo seu like, seu dislike, seus comentários. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações. E para ajudar o canal, assistindo esse vídeo até aqui foi muito bom. Ajudou muito, já garanto. E também vocês podem entrar para o clube do canal, ou então, o link está aqui embaixo, ou então mandar um pix para nós. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.